A paz do Senhor, meus amados, que é o pastor Augusto, e venho mais uma vez trazer uma palavra de Deus para a vida de vocês esta tarde. A palavra que o Senhor nos dá hoje está no capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo 13, que diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Amém? Queridos irmãos, esses dias eu li uma notícia nos jornais do mundo, no jornal italiano, de um padre de 72 anos, chamado Giuseppe Bernardelli. Ele, aos 72 anos, ele perecendo também com esse coronavírus, ele pediu que lhe tirasse o respirador, a paróquia tinha comprado respiradores para ele, ele pediu que tirasse e cedesse para alguém mais jovem. E lhe tiraram o respirador para levar para alguém mais jovem e ele veio a falecer por conta disso. E esse gesto, essa atitude dele me chamou muita atenção, porque ser sacerdote de Deus, um representante de Deus na terra, é uma vocação maravilhosa. E servir ao Senhor como todo cristão conhece a Cristo, é também um chamado maravilhoso. Mas raras vezes a gente entende qual o significado real do cristianismo. Eu fiquei imaginando quão dolorosa foi, quão sufocante foram os últimos momentos dele. O sofrimento de buscar respiração aos 72 anos, a gente sabe que é o grupo vulnerável, e não encontrar. Os dramas de saber que muitas pessoas iriam buscar conforto com ele, iriam buscar apoio nas suas palavras, mas ele não pensou em si mesmo, ele pensou no rebanho, no seu próximo, alguém mais jovem. Eu acredito que na sua mente, falando com Deus, ele deve ter pensado: Senhor, eu já vivi bastante tempo, eu já vivi muitos bons momentos contigo, e eu te peço que alguém que receba esse respirador possa usufruir, te conhecer como eu conheci. Eu sinceramente, quando eu vi, eu me emocionei bastante, principalmente porque no seu velório ninguém pôde acompanhar, porque a Itália, ele é italiano, está em quarentena. E o seu velório também foi solitário. E eu pensei comigo, eu disse: a gente devia ser assim, tão próximos do que Jesus foi. E me lembrou e me veio à cabeça esse texto de João. Que Jesus Cristo diz, conversando com seus discípulos, no versículo 11, ele diz: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E foi exatamente isso que Cristo fez. Cristo abriu mão de reinar como um homem. Cristo abriu mão ele poderia, com uma só palavra, destronar os reis da sua época. Ele poderia, com uma só palavra, clamar, e anjos, legião de anjos desceriam do céu e o livrariam, e estabeleceria ali o seu reino. Mas ele preferiu a morte mais dolorosa que podia ter. Ele preferiu ser sufocado no seu sangue. Ele preferiu a cruz do Calvário. Ele preferiu as chicotadas. Ele preferiu o desprezo dos homens. Ele preferiu carregar o nosso pecado. A humanidade hoje está muito distante de saber o que é o verdadeiro amor.
A gente pensa que o verdadeiro amor é a tolerância. A gente pensa que o verdadeiro amor é a empatia. A gente pensa que o verdadeiro amor é o acolhimento. A gente pensa que o verdadeiro amor é a gente não se meter nas coisas dos outros, deixar cada um viver a sua vida. Mas o verdadeiro amor é a gente dar a vida porque a gente não conhece. É a gente aceitar na pele um pecado que a gente não cometeu. É a gente amar quem a gente não conhece e quem a gente nem sabe se vai ser digno desse amor. Eu olhei para esse exemplo e eu sei que ao longo da história teve tantos outros, né? Homens que doaram a sua vida. E um deles, eu senti bastante a sua partida, que foi o pastor Billy Graham. O pastor Billy Graham, ele foi o maior evangelista que eu vi no século XX, um homem que ganhou muitas vidas, e quando ele partiu eu senti muito a sua falta. Senti um vazio no peito. Mas homens como ele ainda existem aos muitos. Ainda existem pessoas que dariam a vida. Mas Jesus Cristo, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 13, ele diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos, versículo 35, se vos amardes uns aos outros. O que Jesus Cristo quer de nós é que nós vivamos este amor. É que nós não pensemos em nós mesmos, mas pensemos sempre em ajudar ao próximo, a servir ao próximo. Eu sei que alguns pensarão mais na sua vida. Eu sei que exemplos como deste senhor, deste padre que deu a sua vida, são poucos e serão poucos. Porque o mundo, ele é feito de poucos notáveis como ele. Mas, se todo cristão entender a atitude e a grandeza desse gesto, e quão é importante, quão próximo ele se tornou de Cristo, quão discípulo ele foi de Cristo, nós podemos dar esse exemplo, irmãos. Não dando a nossa vida sempre, a gente não vai sair oferecendo nossas vidas, não, mas sendo voluntários com quem precisa, voluntários com quem necessita, orando, louvando a Deus com a nossa vida. Acima de tudo, ele doou a sua vida, mas ele louvou ao Senhor com a sua vida. Eu tenho certeza absoluta que ele deixou esta terra para a eternidade. Que possamos seguir este grande exemplo e nos abster aquilo que nos dá esperança. Os cristãos deste tempo estão acordando, estão se tornando mais humanos. Talvez nós tínhamos esquecido que a maior grandeza, a maior representação do amor cristão é nós sermos humanos uns com os outros. É nós sermos desprendidos da nossa vida pelo nosso próximo. Que nós possamos resgatar no meio dessa tragédia esse sentimento. Confiar no Senhor e ser voluntário com as pessoas em amor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.